A procrastinação é algo que persegue as pessoas pelo mundo todo. E o pior é que muitas dessas pessoas deixam de ser algo grande por causa desse problema. E provavelmente você está passando por isso agora. Então, para não deixar com que a procrastinação tome conta da sua vida, assista esse vídeo até o final. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o que realmente é a procrastinação e 3 passos simples, sendo o último o mais importante. Passos que, se você seguir da maneira correta, vai salvar o seu futuro e evitar com que a procrastinação te impeça de fazer grandes coisas na sua vida. E para começar, eu vou te explicar exatamente o que é a procrastinação. A procrastinação é quando a gente deixa uma coisa para depois que a gente deveria estar fazendo agora. Em vez de cumprir com a nossa responsabilidade, preferimos fazer coisas menos importantes ou até mesmo não fazer nada. E isso acontece por várias razões, mas uma das principais razões disso é querer evitar um sentimento ruim, como ansiedade, tédio ou medo do fracasso. Por exemplo, se temos uma tarefa difícil pela frente, é natural que a gente queira adiar ela para depois. Preferimos manter até o último minuto com a esperança de que se resolva sozinho, ou que de repente a motivação venha do nada. Essa procrastinação pode ser uma forma temporária da gente escapar do sentimento ruim atrelado àquela tarefa. Além disso, a procrastinação pode ser causada por falta de organização também, falta de clareza sobre os objetivos, ou até mesmo por questões emocionais mais profundas, como baixa autoestima ou medo de julgamento dos outros. Quando não conseguimos planejar nossas tarefas da maneira correta, ou quando enfrentamos essas barreiras emocionais, fica bem mais fácil de adiar essa tarefa. Por isso, eu vou te passar 3 estratégias para evitar com que a procrastinação te impeça de fazer algo importante. E para você entender melhor a primeira, imagina que você está na academia, pronto para começar o treino. E na sua frente tem muitos equipamentos para você fazer exercício. E cada um deles representa uma tarefa da sua lista de exercícios diários. Mas sempre tem um aparelho específico que você decide evitar. É o mais difícil e mais intimidante de todos, que parece exigir um esforço extraordinário. Aí você olha para aquele aparelho com uma mistura de tensão e desânimo, enquanto tenta pular para um aparelho mais fácil e adiar o treino daquela máquina. Mas então você se lembra da regra do sapo. Você decide que não importa o quão desafiador o aparelho pareça, você vai enfrentá-lo primeiro. Aí, com um suspiro profundo, você se aproxima do aparelho e começa a se exercitar. No início, os pesos parecem ainda mais pesados ou a máquina parece ser mais difícil de executar, mas à medida que você se concentra e se compromete com o exercício, você começa a sentir a sua força e sua resistência aumentando. E aí, depois de você completar o conjunto de exercício, você se sente cansado, mas também revigorado. Você percebe que quando você enfrenta o desafio mais difícil primeiro, você conquistou uma vitória importante sobre a procrastinação. Então agora, com o desafio mais difícil superado, você se sente mais confiante e motivado para ir fazer exercício nas outras máquinas agora. Por isso, lembre dessa regra do sapo, porque ela é uma metáfora que incentiva a gente a começar pela tarefa mais difícil no dia, como se fosse engolir um sapo. Essa ideia é muito atribuída a Mark Twain, um escritor famoso, que fala sobre a essência de lidar com o mais difícil no começo do dia. Então, a ideia por trás da regra do sapo, quando você enfrenta a tarefa mais difícil ou desagradável no início do dia, você está estabelecendo como vai ser o resto do dia também. Porque quando você enfrenta o mais difícil logo de cara, todas as outras tarefas vão parecer muito mais fáceis se você comparar elas. Além disso, terminar a tarefa mais difícil vai te dar um impulso de motivação e confiança, que com certeza vai te ajudar muito a decorrer do dia. Já não é segredo que a procrastinação surge geralmente quando a gente quer evitar algo desagradável, algo difícil. E quando você aplica essa regra do sapo, você está enfrentando a mais difícil logo de cara. Em vez de permitir que a procrastinação tome conta, você acaba tomando as medidas necessárias para que você vá atrás da sua responsabilidade, com certeza aumentando muito a sua produtividade e a eficiência. Então, da próxima vez que você se deparar com uma tarefa difícil, seja um trabalho, uma prova, um hobby, lembre-se de começar sempre pelo mais difícil e engolir o sapo primeiro. Confie em mim, você vai ficar surpreso depois que ver o resultado disso. Bom, e para passar para o segundo passo, você precisa se imaginar na beira de uma piscina olímpica. Você está encarando a água e sentindo um misto de empolgação com nervosismo antes de pular. Você sabe que a água está fria e pode ter um choque inicial, mas você está determinado a mergulhar e começar a nadar. Aqui, a borda da piscina representa o início de uma tarefa importante, ou de alguma tarefa desafiadora que você tem que alcançar. Às vezes, a ideia de começar pode parecer intimidadora, aí você acaba ficando meio parado ao invés de iniciar o que você deveria iniciar. Aí, então, você começa a contar. Você fecha os olhos e mentalmente você começa a contar 3, 2, 1. Aí na sua mente você visualiza o momento em que você vai entrar na água. Você sabe que o primeiro impacto pode parecer chocante, mas você está preparado para isso. E então, sem enrolação, você se lança no ar e mergulha na água.
O momento do salto representa o momento em que você toma a decisão de agir, mesmo que isso signifique enfrentar algo desconfortável e desafiador. Assim como no momento do salto, você precisa superar a hesitação e se lançar à ação, porque uma vez que você está no ar, não há como voltar atrás. Você está comprometido com o mergulho. E no momento que você entra na água, você já se adapta à sensação de choque inicial e começa a nadar. Porque assim, quando você supera o primeiro obstáculo, tudo começa a fluir. Da mesma forma, uma vez que você supera a resistência inicial e começa a trabalhar numa tarefa difícil, você entra num ritmo de produtividade e progresso. Essa técnica do 3-2-1 é um passo simples para você superar o medo e começar a agir o mais rápido possível. Ela consiste em você contar mentalmente 3, 2, 1, nessa sequência, e em seguida agir imediatamente, antes que sua mente tenha a chance de sabotar os seus esforços. Isso é uma maneira de driblar a procrastinação e começar a realizar algo sem precisar pensar demais. Quando você usa essa regra do 3-2-1, você interrompe esse ciclo de pensamentos ruins e se lança a fazer algo. Isso evita com que você adie as tarefas importantes e permite que você progrida muito na sua tarefa ou objetivo. Então, sempre que você perceber que tem algo te impedindo de começar uma tarefa importante, você fecha os olhos, conte 3, 2, 1 e vá na hora fazer o que você precisa fazer. Você pode testar isso agora mesmo. Se estiver pensando em deixar o like no vídeo, conta 3, 2, 1 e vai lá e clica. Isso já é um exercício de treino. Assim você se acostuma a realizar uma tarefa sempre que realizar essa contagem e também ajuda o canal. Então, partindo para o terceiro ponto, que é um dos mais importantes, imagina que sua vida é como uma viagem de carro e você está dirigindo, passando por estradas cheias de buracos e desafios, mas sem um plano claro e um mapa para te guiar, você corre o risco de se perder, ficar preso no trânsito ou até ficar dando voltas sem rumo. Mas se você traçar um plano detalhado antes disso sair, com pontos de referência, direções claras e uma estimativa de tempo para chegar em cada destino, a sua viagem acaba se tornando muito mais suave e eficiente. Nessa analogia, o seu cronograma ou sua lista de tarefas é como o seu mapa para a viagem. Ele te dá uma estrutura clara e organizada para o seu dia, ajudando você a evitar desvios desnecessários e ajudando você a maximizar o seu tempo. Assim como um roteiro ajuda você a evitar desvios durante uma viagem, um cronograma ou uma lista de tarefa te ajuda a evitar com que você procrastine e te ajuda a manter no caminho certo do seu objetivo. Da mesma forma que um mapa pode ser alterado conforme você for encontrar desvios no caminho, ou novas oportunidades, o seu cronograma ou lista de tarefas pode ser adaptado durante o seu dia. Imagina começar seu dia com uma sensação de propósito e com uma direção clara. Em vez de se sentir sobrecarregado com uma lista eterna de tarefas, você tem um plano claro de ação. E esse é o objetivo de você criar um cronograma ou uma lista de tarefas. É uma ferramenta simples, mas muito importante, que vai te ajudar muito a aumentar a produtividade e evitar a procrastinação. Quando você planeja seu dia com antecedência e já define os horários para cada coisa, você já reduz a indecisão e a procrastinação. Você sabe exatamente o que fazer e quando fazer, o que elimina o estresse e a incerteza relacionada à tarefa. E para fazer isso requer um pouco de planejamento e organização, mas os benefícios disso valem a pena. Então eu vou te ensinar rapidinho como fazer uma lista de tarefas da maneira correta, em 6 passos bem simples para você não esquecer. Passo 1. Liste todas as suas tarefas. Começa listando todas as tarefas que você precisa fazer. Isso pode incluir compromissos, projetos de trabalho, tarefas domésticas ou qualquer outra coisa que precise do seu tempo. Passo 2. Estime quanto tempo será necessário para cada tarefa. Do lado de cada tarefa, você estima quanto tempo você acha que vai levar para terminar ela. Você tem que ser realista e considerar que algum imprevisto pode acontecer e esse tempo aumentar ou diminuir. O passo 3 é priorizar suas tarefas. Você tem que determinar dentro dessa lista qual das tarefas são as mais importantes. Aí você atribui a prioridade para elas. Isso vai te ajudar a decidir onde você deve investir seu tempo e seu esforço logo de início. Porque com essa informação você pode usar o primeiro passo que eu passei no vídeo, que é engolir o sapo. Então você começa pela tarefa mais difícil da lista. Passo 4. Aloque horários específicos para cada um. Então, do lado de cada tarefa, você coloca em qual horário do dia você vai cumprir ela. Lembrando que você deveria começar com as mais difíceis, O passo 5 é: seja flexível e realista. Como eu disse antes, você sabe que algum imprevisto pode acontecer no meio das tarefas. Isso pode aumentar o tempo ou diminuir, Mas além disso, você não pode esquecer de botar um intervalo nas tarefas, porque assim você descansa um pouco e recupera a energia. E caso uma tarefa dure mais tempo do que você achou que ia durar, você ajusta o seu cronograma conforme o necessário.
mas mantenha o foco nas tarefas de prioridade. E o passo 6 é revise e atualize. De preferência, no fim do dia, você reserve um tempo para você revisar o seu cronograma. Caso você teste ele num dia e vê que não foi tão eficiente, você muda para que no outro dia seja melhor. Se você viu que uma tarefa durou mais do que o esperado, no outro dia você já regula esse horário. O importante é você ir atualizando esse cronograma até que num momento ele chegue no ponto ideal. Claro, com o tempo ele vai mudar de novo, mas chegando num ponto onde demore para isso acontecer, ele vai fazer com que todos os seus dias a partir dali sejam bem mais eficientes. Mas o importante é você adaptar ele às suas necessidades, garantindo com que seja realista dentro do seu tempo e fácil de entender. Seguindo todo esse passo, você vai conseguir administrar seu dia muito melhor. É assim que eu faço para administrar o meu dia e eu te recomendo que faça também. Eu também tenho uma lista de tarefas diárias, e foi exatamente isso que melhorou muito a minha produtividade. Bom, e se você usar esses 3 passos que eu te passei em conjunto, pode ter certeza que isso vai mudar a sua vida. Claro, no começo você vai sentir um pouco de dificuldade, mas é assim que funciona. Você vai melhorar com o tempo e vai notar a diferença que tudo isso faz. Além disso, há outras coisas que você precisa fazer para aumentar ainda mais o resultado das coisas que você aprendeu nesse vídeo, que é aplicar o que eu falei nesse outro vídeo aqui. Porque se você combinar os passos que você aprendeu aqui e juntar com os passos que você vai aprender nesse vídeo, pode ter certeza, a sua vida vai melhorar em um patamar que nem você mesmo espera. Então, eu te vejo lá.